O ano é 2025. O sol castiga a vastidão implacável do grande deserto de areia. Uma equipe internacional de arqueólogos e geólogos montou acampamento. A missão deles: desenterrar os segredos de antigas rotas comerciais. Eles procuram por cacos de cerâmica, por assentamentos esquecidos, pelos fracos ecos da história enterrados sob milênios de areias movediças. Liderada pelo renomado Dr. Aris Thorne, a expedição é um modelo de rigor científico. Seus equipamentos são de última geração. Suas expectativas são baseadas em fatos. Eles acreditam que estão em uma escavação arqueológica de rotina, embora importante. Mal sabem eles que estão prestes a tropeçar em algo muito além do escopo de seus livros didáticos. Algo que poderia reescrever não apenas a história, mas nossa própria compreensão do universo. Seus dias começam antes do amanhecer. O ar fresco do deserto oferece um breve alívio do calor brutal que está por vir. A equipe se espalha em um padrão de grade meticuloso. Usam radar de penetração no solo. Magnetômetros. Eles estão caçando variações sutis na Terra. Uma parede enterrada. A fundação de um posto avançado, há muito perdido. O trabalho é lento, é minucioso, exige imensa paciência. Por semanas, suas descobertas são previsíveis. Eles desenterram fragmentos de ânforas da era romana, evidências de um pequeno posto comercial. Estas são descobertas significativas, certamente. Elas adicionam peças pequenas, mas valiosas, ao grande quebra-cabeça da história humana. Mas não são nada comparadas ao que os espera, escondido apenas alguns metros mais fundo. A atmosfera no acampamento é de profissionalismo focado. À noite a equipe se reúne na tenda principal. Eles discutem as descobertas do dia em meio a refeições reconstituídas e água morna. Falam de artigos acadêmicos, de bolsas universitárias, da tranquila satisfação que vem de juntar as peças do passado. Dr. Thorne, um homem de lógica e razão, debruça-se sobre mapas geológicos. Ele cruza dados dos radares. Ele é um estudioso, não um caçador de tesouros. Ele busca conhecimento, não espetáculo. O deserto, ele costuma dizer, recompensa a paciência. Ele guarda seus segredos às 7 chaves, mas em breve, ele revelará um segredo tão profundo, tão completamente desconcertante, que estilhaçará sua visão de mundo científica para sempre. Mas será que algum lugar na Terra é verdadeiramente comum? Será que sob a superfície de nossas paisagens mais desoladas, remanescentes de algo extraordinário nos aguardam? A equipe acredita que são mestres deste ambiente. Eles entendem sua geologia, sua história, seus perigos. Eles se prepararam para tempestades de areia, para escorpiões, para falhas mecânicas, mas eles não se prepararam para o impossível. Não se prepararam para uma descoberta que desafia todas as leis conhecidas da física e da história. O deserto está silencioso, mas é um silêncio enganoso, um silêncio que prende a respiração, esperando o momento em que a humanidade finalmente baterá em uma porta que nunca soube que existia. Tudo começa com uma falha. Uma anomalia inexplicável e persistente nas leituras do magnetômetro. Um círculo perfeito, quase 50 metros de diâmetro. O sinal é forte, fortíssimo. Sugere um enorme depósito de metal ferroso, mas o radar de penetração no solo não mostra nada. Apenas areia. E mais areia. É uma contradição. Um enigma que desafia seus instrumentos. A princípio, o Dr. Thorne descarta a anomalia como um defeito do equipamento, uma formação rochosa magnética. Deve haver uma explicação simples e lógica. Ele recalibra os sensores, refaz as varreduras, o círculo permanece, inabalável, perfeito, uma impossibilidade geométrica enterrada no coração caótico do deserto. A equipe fica intrigada. O que poderia ser? Um meteorito? Um pedaço perdido de satélite da época da Guerra Fria? A decisão é tomada. Escavar. O trabalho é árduo. O sol é implacável, castigando como o verão em São Paulo. À medida que a escavação avança, a estranheza se intensifica. Bússolas começam a girar descontroladamente em um raio de 100 metros do local. Dispositivos GPS falham, perdendo a conexão com os satélites. É como se tivessem entrado numa zona morta, uma bolha de caos magnético. A equipe recorre à navegação à moda antiga, o sol, as estrelas. No entanto, quanto mais se aproximam da fonte da anomalia, mais a tecnologia moderna os trai. É uma experiência humilhante, um lembrete de que apesar de todos os nossos avanços, ainda estamos sujeitos a forças que não conseguimos compreender. A escavação continua, impulsionada agora por uma mistura de curiosidade científica e uma crescente sensação de apreensão. Então, eles atingem. Não com um estrondo metálico, mas com um baque surdo. As pás atingem uma superfície que não é rocha, não é pedra, é metal.
liso, escuro e sem emendas. Enquanto a equipe remove freneticamente mais areia, a forma se revela. É a curva superior do objeto circular detectado por seus instrumentos. Não há rebites, não há soldas, nenhum sinal visível de construção. Parece ser uma peça única e sólida de uma liga desconhecida. É frio ao toque, apesar do calor escaldante do deserto. As tentativas de coletar uma amostra são um fracasso. Brocas com ponta de diamante mal arranham a superfície. Lasers são desviados, sem deixar marcas. Que material é este? E quem, ou o que, poderia tê-lo criado? A estrutura zune, não um som que possa ser ouvido, mas uma vibração que pode ser sentida. Uma frequência baixa e ressonante que percorre as solas de suas botas. Parece pulsar com um ritmo lento e constante, como um coração adormecido. A equipe está perplexa. São arqueólogos, não físicos. Estão completamente perdidos, como alguém que se aventura na marginal Tietê sem GPS pela primeira vez. O Dr. Thorne registra tudo em seu diário de bordo. A interferência magnética, as falhas tecnológicas, o material impossível, as estranhas vibrações. Ele sabe que essa descoberta está além do escopo de sua expedição. Está além do escopo de qualquer expedição. Isso não é uma relíquia do passado, parece ativo, parece vivo e está esperando. Conforme o sol se põe, o verdadeiro mistério do objeto começa a se revelar. O zumbido baixo, quase imperceptível durante o dia, fica mais forte. Agora, é acompanhado por campos eletromagnéticos fracos e pulsantes. O equipamento sensível da equipe, o que sobrou funcionando, enlouquece. Os pulsos rítmicos não são aleatórios, eles seguem um padrão complexo e repetitivo. Um código, um sinal, mas para quem está transmitindo? E de onde? A equipe monta monitores tentando decifrar a sequência. Mas a linguagem dos pulsos é completamente alienígena. Não se encaixa em nenhum modelo matemático ou linguístico conhecido. É uma mensagem numa garrafa, flutuando em um oceano de silêncio cósmico, e eles são os primeiros a encontrá-la. Então, vem o silêncio. Um fenômeno tão perturbador que inquieta até os membros mais experientes da equipe. No pico dos pulsos eletromagnéticos, todo o som ambiente nas proximidades da estrutura desaparece. Completamente. O vento constante do deserto para de sussurrar. O ranger das botas na areia é abafado. Até as próprias vozes deles parecem ser engolidas por uma parede invisível de quietude. Não é apenas uma ausência de ruído. É um silêncio ativo e opressor. Um vazio. Alguns membros da equipe relatam sentir uma pressão estranha nos ouvidos. Uma sensação de desconexão do mundo ao redor. O que poderia causar uma zona acústica morta tão localizada? É um subproduto do campo de energia? Ou é algo completamente diferente? E então, há a luz. Conforme o crepúsculo se aprofunda na noite, a superfície do objeto metálico começa a brilhar. Uma luminescência azul suave e etérea emana do próprio material. Não é um reflexo, é uma fonte. A luz pulsa em perfeita sincronia com as ondas eletromagnéticas e o silêncio profundo. A visão é ao mesmo tempo bela e aterrorizante. Ela banha todo o local da escavação, com seu brilho de outro mundo. Os pesquisadores só conseguem ficar parados e observar seus instrumentos científicos inúteis, suas mentes racionais, lutando para processar o que seus olhos estão vendo. Isso não é arqueologia, isso é outra coisa. Algo antigo, algo poderoso, algo muito além da compreensão deles. A ligação é feita. O Dr. Thorne, engolindo o orgulho, usa um telefone via satélite a quilômetros de distância, fora da zona de interferência. Ele contata sua universidade, ele contata as autoridades, ele descreve o objeto, os fenômenos, a natureza impossível de tudo isso. Ele sabe que no momento em que faz a ligação, a descoberta não é mais dele. O mundo vai descer sobre este pedaço tranquilo de deserto, mas a situação escalou além do controle dele. Em poucas horas, o som distante de helicópteros pode ser ouvido. Não são helicópteros civis, são militares. O governo está chegando, a cortina de segredo está prestes a cair, e a equipe está prestes a se tornar espectadores involuntários em um drama de significado global. A chegada é rápida e absoluta. Uma frota de helicópteros pretos, sem identificação, desce sobre o local, levantando nuvens cegantes de areia. Antes mesmo que as hélices parem de girar, soldados em uniformes sem insígnias jorram para fora. Eles não são amigáveis, são eficientes, movem-se, com um propósito que denota treinamento extensivo e autoridade absoluta. Eles estabelecem um perímetro, cortam toda a comunicação. A equipe científica é reunida, seus protestos iniciais silenciados por olhares frios e pela presença imponente de armas automáticas. Dr. Thorne tenta fazer valer sua autoridade como líder da expedição, mas é informado, sem rodeios, que não tem autoridade ali. O local agora está sob jurisdição militar classificada. O blackout é total. Cada pedaço de dado é confiscado.
laptops, câmeras, celulares pessoais, diários manuscritos e gravadores digitais são todos apreendidos. A equipe é informada de que é por segurança nacional. Eles são escoltados para uma instalação de detenção temporária a poucos quilômetros de distância. Lá, são interrogados, ou melhor, sabatinados, um por um. São obrigados a assinar acordos de não divulgação que acarretam penalidades severas. Recebem a ordem de esquecer o que viram. É dito a eles que não encontraram nada além de uma formação rochosa magnética incomum, uma anomalia geológica. A história oficial está sendo escrita, e não se parece, em nada, com a verdade. A descoberta está sendo apagada. Em 48 horas, é como se a expedição nunca tivesse acontecido. O acampamento original é desmantelado. O poço de escavação é preenchido. Todas as evidências de sua presença são meticulosamente removidas. Os pesquisadores são levados de volta aos seus países de origem em voos separados. São avisados novamente, sem rodeios, para permanecerem em silêncio. A explicação oficial divulgada ao público é breve e desinteressada. Uma pesquisa arqueológica na região foi concluída com achados menores de interesse histórico. Não há menção a um objeto metálico. Nenhuma menção a luzes estranhas ou campos magnéticos. A verdade foi enterrada, mais fundo do que qualquer ruína antiga. Mas um segredo dessa magnitude pode realmente ser contido? A equipe está dispersa e silenciada. Dr. Thorne volta para sua universidade, um homem assombrado. Ele tenta retomar sua vida, dar suas aulas, mas a memória da luz azul pulsante e do silêncio profundo o consome. Seus colegas notam uma mudança nele. Ele está retraído, paranoico. Ele sabe que está sendo observado. Seus e-mails são monitorados. Suas ligações são gravadas. A promessa da maior descoberta da história humana foi substituída pelo pesado fardo de um segredo que ele está proibido de compartilhar. A narrativa oficial está estabelecida, mas a verdade, como sempre, tem um jeito de vazar pelas frestas. A história está longe de terminar. Apesar dos esforços do governo, segredos têm vida curta na era digital. Sussurros começam a circular nas franjas da internet, postagens anônimas em fóruns de conspiração, mensagens criptografadas de fontes que afirmam estar envolvidas na operação de limpeza. Esses vazamentos são fragmentados, muitas vezes contraditórios, mas pintam um quadro tentador. Uma fonte, que afirma ser um técnico de comunicações de baixo escalão, fala de sons estranhos. Não o zumbido rítmico que os cientistas relataram, mas algo diferente. Sons fracos e distorcidos, como vozes ou música. Ele diz que foram captados por sensores acústicos sensíveis colocados ao redor do perímetro depois que os cientistas foram removidos. Os sons eram não humanos, e analisá-los fazia o software travar repetidamente. Outro vazamento, muito mais dramático, envolve um drone. Um drone de vigilância de última geração foi supostamente enviado para voar diretamente sobre o centro da estrutura. O objetivo era obter imagens de alta resolução e leituras térmicas sem arriscar pessoal. De acordo com a fonte anônima, o drone se aproximou do objeto e pairou diretamente acima dele. Por alguns segundos, o feed de vídeo estava estável. Então, a imagem distorceu violentamente. O feed de áudio capturou um guincho ensurdecedor de estática. E então, nada. O drone desapareceu. Não caiu. Desapareceu. Sumiu do radar. Seu sinalizador de rastreamento ficou mudo. Foi como se tivesse sido arrancado do céu. Em um momento estava lá. No próximo, sumiu. Esses sussurros digitais encontram ecos no mundo real. Tribos beduínas locais, que vagam por essas areias há gerações, têm suas próprias histórias. Eles há muito evitam aquela área específica do deserto. Eles a chamam de Jebel al-Gaib, a montanha do invisível. Seus anciãos falam de espíritos que guardam o lugar. Eles contam histórias de luzes estranhas vistas no céu noturno, de sons que vêm de debaixo da terra, de viajantes que se aventuraram muito perto e nunca mais foram vistos. Para eles, o súbito interesse e sigilo do governo não é uma surpresa. É apenas a confirmação do que eles sempre souberam, que alguns lugares não são feitos para mortais. A história oficial permanece inalterada. O governo nega tudo. Eles rotulam os relatórios online como teorias da conspiração, sem fundamentação. Eles descartam o folclore local como superstição. Mas a narrativa está se desfazendo nas bordas. A combinação de vazamentos digitais anônimos e antigas lendas locais cria uma poderosa contranarrativa. Muitas pessoas estão sussurrando. O desaparecimento do drone, em particular, é um detalhe que se recusa a assumir. Sugere que, seja o que for o objeto, pode ser mais do que apenas um artefato passivo. Pode ser defensivo, pode ser ativo, e pode ser muito mais perigoso do que qualquer um imagina.
O mistério se aprofunda, alimentado pelo silêncio de cima e pelos sussurros de baixo. Na ausência de dados oficiais, a comunidade científica se vê obrigada a especular, o que poderia explicar uma confluência tão bizarra de fenômenos. Alguns geofísicos propõem uma explicação natural. Eles teorizam sobre um tipo de formação mineral única e ainda não descoberta, uma lodestone maciça e cristalina com propriedades piezoelétricas incomuns. Eles sugerem que o estresse tectônico poderia fazer com que a estrutura gerasse campos eletromagnéticos intensos e localizados, explicando a falha da bússola e dos equipamentos. O brilho azul poderia ser uma forma de piezoluminescência, luz emitida sob pressão. O silêncio poderia ser uma sombra acústica criada pela distorção da densidade do ar ao redor do poderoso campo magnético. É uma hipótese científica plausível, se bem que elaborada. Mas será que explica tudo? Historiadores e arqueólogos, especialmente aqueles que se especializam em teorias mais alternativas, olham para o passado. Eles apontam para a localização do objeto. Não está longe do antigo Império Egípcio. Poderia ser uma peça de tecnologia perdida de uma civilização muito mais avançada do que imaginamos? Os defensores da teoria dos antigos astronautas estão em polvorosa com a notícia. Eles sugerem que o objeto não é de origem humana. É um farol, uma fonte de energia, ou até mesmo um pedaço de uma nave extraterrestre acidentada. Eles traçam paralelos com textos antigos como o Livro dos Mortos egípcio, que descreve portais estelares e barcos celestiais que levavam almas aos céus. Será possível que estas não fossem metáforas, mas descrições literais de tecnologia? As teorias se tornam ainda mais elaboradas. Alguns egiptólogos mencionam passagens obscuras em certos textos hieroglíficos. Eles falam do disco de metal de Thoth, um objeto lendário que seria capaz de dobrar o espaço e permitir viagens entre mundos. Segundo o mito, ele foi enterrado em um lugar secreto de areia e silêncio para evitar que caísse em mãos erradas. Será que a expedição tropeçou neste artefato mítico? A ideia parece ficção, coisa de novela das 8. Mas a liga perfeita e indestrutível e os complexos pulsos de energia são difíceis de explicar com a arqueologia convencional. E se os mitos não fossem mitos? E se fossem história? Mas, sabe, cada teoria tem suas falhas. A explicação natural se esforça para justificar a geometria perfeita do objeto e o padrão que parece ser inteligente dos pulsos de energia. Uma simples lodestone não envia mensagens codificadas. A teoria da tecnologia antiga levanta a questão: se eles tinham tais capacidades avançadas, onde estão as outras evidências? Por que uma civilização tão poderosa simplesmente desapareceria, deixando para trás apenas pirâmides e este único artefato? O mistério não é simplesmente, mas sua existência cria um paradoxo que desafia os próprios alicerces de nossa compreensão do mundo natural e de nossa própria história. O quebra-cabeça continua sem solução. Além dos reinos da ciência e da história convencionais, teorias mais radicais emergem. E se o objeto não for apenas um artefato, mas uma máquina, um dispositivo com um propósito? Uma das teorias mais persistentes e inquietantes é que a estrutura é um portal, uma passagem para outro lugar, ou outro tempo, ou talvez uma dimensão inteira. Essa hipótese tenta explicar os fenômenos estranhos de forma unificada. A imensa energia necessária para distorcer o espaço-tempo geraria os campos magnéticos observados. O desaparecimento do drone. Ele não foi destruído, foi transportado. Os sons estranhos e não humanos. Eles poderiam ser ecos vazando do outro lado. Essa ideia de um portal abre uma caixa de Pandora de possibilidades. Se é uma passagem, para onde leva? É um buraco de minhoca estável, um conceito explorado na física teórica? Ou é algo mais caótico? Alguns físicos especularam que tal dispositivo poderia criar paradoxos temporais. Poderia ser uma passagem não para outro lugar, mas para outro tempo? Poderia o objeto estar interagindo com nosso passado ou futuro? A ideia é, honestamente, de arrepiar. Sugere que a história pode não ser tão linear quanto acreditamos. Essa teoria, embora especulativa, é uma das poucas que poderia explicar a estranheza do desaparecimento do drone e os sinais de energia complexos e padronizados. Outra possibilidade, mais terrestre, é considerada em sussurros. Poderia ser um experimento militar secreto, uma arma de próxima geração ou sistema de transporte baseado em tecnologia exótica recuperada ou engenharia reversa. Isso explicaria a rápida e total intervenção do governo. Não seria a primeira vez que um projeto ultra-secreto seria testado em um deserto remoto. O sigilo, os soldados sem identificação, os acordos de não divulgação, tudo se encaixa no perfil de um programa de operações secretas. Neste cenário, o objeto não é antigo nem alienígena. É nosso.
Ou pelo menos, pertence a uma facção oculta de nossa própria espécie, com tecnologia muito além do que é publicamente conhecido. Mas mesmo essa teoria parece incompleta. A escala e a idade aparente do objeto parecem desafiar uma origem militar moderna, a menos que o projeto esteja em andamento em segredo por muito, muito tempo. E se for um dispositivo feito pelo homem, qual é sua fonte de energia? Como foi construído a partir de uma liga perfeita e indestrutível? Cada explicação parece resolver uma parte do quebra-cabeça, enquanto cria novas e mais difíceis perguntas. Seja um portal para outro mundo, uma máquina do tempo, ou um projeto militar ultra-secreto, as implicações são assombrosas. O objeto no deserto não é apenas um mistério, é um desafio fundamental à nossa realidade. Quando a ciência e a inteligência militar falham em fornecer respostas, muitos se voltam para o reino do espiritual e do metafísico. Por milênios, textos antigos de culturas ao redor do globo têm falado de portais, de lugares sagrados onde o véu entre o nosso mundo e o próximo é tênue. A Bíblia fala da escada de Jacó, uma escada para o céu. Escrituras hindus descrevem vimanas, palácios voadores que podiam viajar entre mundos. Xamãs em culturas indígenas há muito tempo afirmam a capacidade de viajar para mundos espirituais. Seriam todos esses apenas mitos? Ou são interpretações culturais de um fenômeno real e físico? Um que agora redescobrimos, enterrado na areia do deserto. As distorções magnéticas e o silêncio opressor são particularmente interessantes de uma perspectiva metafísica. Muitas tradições espirituais acreditam que locais poderosos, ou pontos de nexo, possuem assinaturas energéticas únicas. Elas afirmam que esses lugares podem afetar a consciência humana. As bússolas girando poderiam ser vistas não apenas como uma anomalia magnética, mas como um sinal de que as leis fundamentais desta realidade são mais fracas aqui. O silêncio poderia ser interpretado como a ausência da vibração do nosso mundo, criando um espaço onde se pode perceber outras realidades com mais facilidade. Poderiam os pesquisadores ter tropeçado no que os místicos chamam de fenda dimensional? Um lugar onde diferentes planos de existência se cruzam. Algumas interpretações esotéricas sugerem que o objeto é um amplificador de consciência. A luz azul, eles argumentam, não são apenas fótons, é uma energia espiritual projetada para interagir com a mente. Os pulsos rítmicos não são um código a ser decifrado por máquinas, mas uma frequência destinada a induzir estados alterados de consciência. Esta teoria postula que a verdadeira função do dispositivo só pode ser compreendida através da meditação ou prática espiritual, não através de medições científicas. É uma ferramenta para exploração interior, não para o espaço sideral, uma chave para desbloquear o potencial da mente humana, deixada para trás por seres que entendiam a conexão entre a consciência e o tecido do cosmos. Essas interpretações espirituais, embora impossíveis de provar, oferecem um tipo diferente de explicação. Elas recontextualizam o mistério. O objeto não é uma ameaça a ser contida ou uma arma a ser controlada. É um professor, um guia, um artefato sagrado que exige respeito e compreensão, não dissecação. Ele desafia a dependência do mundo moderno em explicações puramente materiais. Sugere que existem forças e realidades que nossos instrumentos não podem medir, e verdades que só podem ser encontradas na sabedoria antiga e na reflexão interior. O objeto no deserto nos força a perguntar: e se as bússolas não estivessem quebradas, mas estivessem simplesmente apontando para um tipo diferente de norte? E assim, ficamos no escuro. Hoje é 6 de novembro de 2025. A história oficial é o silêncio. O deserto recuperou seu segredo, agora guardado por patrulhas militares e vigilância via satélite. Os cientistas que fizeram a descoberta são sombras, obrigados por lei a negar o evento mais importante de suas vidas. A internet sussurra e as lendas locais persistem, mas são apenas ecos. O objeto em si permanece, um enigma silencioso e pulsante enterrado sob a areia. Seu propósito, sua origem e suas capacidades são todos desconhecidos. A maior descoberta da história humana foi feita e, em seguida, imediatamente desfeita, escondida das próprias pessoas a quem pertence, todos nós. As teorias fervilham, cada uma mais fantástica que a anterior. É uma maravilha geológica natural, um acaso da natureza em 1 bilhão que imita um design inteligente. É uma relíquia de uma civilização antiga perdida e hiperavançada, prova de que nossos livros de história estão incompletos. É o segredo militar definitivo, uma peça de tecnologia que redefinirá o poder neste planeta? Ou é algo mais? Algo que transcende nosso planeta, nossa história e nossa dimensão? Uma passagem, um portal, um convite ou um aviso de algum lugar além da nossa compreensão? As possibilidades são tão vastas e vazias quanto o deserto que o esconde. Ficamos com perguntas que assombram a imaginação.
Quais eram os estranhos sons não humanos, ouvidos pelos técnicos militares? Para onde foi o drone? Se é um portal, algo veio para o nosso lado? Ou a porta ainda está esperando para ser aberta? O sigilo do governo, destinado a evitar o pânico, criou um vácuo, preenchido com medo e especulação. Ao esconder a verdade, eles tornaram o mistério infinitamente mais poderoso. Tornou-se um mito moderno, uma história de fogueira para a era digital, um testemunho da ideia de que ainda existem maravilhas vastas e inexploradas em nosso mundo. Mas a pergunta final é talvez a mais importante, e eu a faço a você. O que você acha que é? Qual é a sua teoria? Se você estivesse na beira daquele poço, banhado por aquela luz azul e silenciosa, o que você teria concluído? É uma maravilha científica, um paradoxo histórico, um nexo espiritual ou uma arma aterrorizante? A verdade permanece enterrada, por enquanto, no grande mar de areia. Mas por quanto tempo? Alguns segredos, nos dizem, são perigosos demais para serem conhecidos, mas eu acredito que algumas verdades são importantes demais para permanecerem escondidas. A história não acabou. O silêncio será quebrado. O objeto ainda está lá, pulsando e esperando